não vai trazer a solução do teu sofrer. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém, ele está aqui, que sofreu em teu lugar. Acredita que ele é a vida, ele é a vida, aleluia. Eu estou aqui pra fazer a tua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Acredita que existe um Deus, ele vai te estender, abraçar, acalmar o teu coração. Ele vai te levantar e andar para sempre ao teu lado. Acredita, esse amor é maior, que sofreu até morrer pra nos salvar. Ele vai te estender, vamos aí, aleluia. Ao teu lado, acredite, este amor maior, que sofreu até morrer pra nos salvar. Aleluia, glória a Deus. Amém, graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Nós vamos para a parte da palavra. Glória a Deus. Nesta noite, passar, pastor, você esquece. Temos a Santa Ceia para servir. Glória a Deus. Então a gente vai. Isso, gente. Irmãos, esses irmãos já vão. O livro mais difícil de achar da Bíblia, né? Porque é o mais difícil, os irmãos talvez só para procurar, mas é o livro de Gênesis. Está no capítulo 2. Livro de Gênesis, capítulo 2, né? É fácil baixar aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 15. Aleluia. Quem tem o exemplar pode usar nessa hora. E quem não tem, irmão, pode dar uma pescoçada aí no irmão, no vizinho do lado. Acho que não vai importar que você lê também com ele, não. Às vezes a gente não trouxe a Bíblia, ou às vezes não tem, a gente dá uma olhadinha do lado aqui,
Vê para o irmão dar uma operada para você ver. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem de Santa Ceia, ela é diferente, ela é mais um ensinamento para nós, aleluia, glória a Deus, refletirmos a nossa vida, nós refletirmos, aleluia, glória a Deus, precisamos ter reflexão, o crente tem que estar sempre fazendo reflexão, aleluia, analisando a vida dele, como é que ele está diante de Deus, aleluia, glória a Deus. Vou ter uma mania de falar hoje reciclagem, está sempre reciclando, aleluia, para ver como é que está a temperatura. Nós vamos no postinho, irmão, eles medem diabetes, manda você pesar para ver quanto você está, olha a tua altura, se você já rebaixou, e o crente também, irmão, tem que estar medindo a temperatura espiritual. Como é que está a minha temperatura espiritual? Está baixo demais. Se está baixo, o que nós temos que fazer? Levantar ela. Como é que vamos levantar? Tem segredo, tem coisa aí para nós levantar a nossa vida espiritual. Aleluia! Glória a Deus. Os dois casais foram colocados ali, irmãos. Aí foi a primeira parte do mundo, o primeiro começo de tudo. Aleluia. Aí, aleluia, o primeiro conselho que Deus fez: come. Aí tem a árvore do bem e do mal. Também tem a árvore da vida. De todas essas árvores pode comer. Come de todas aí. E qual é que tinha coisa boa ali? Creio que, aleluia, a comida de Adão era comida boa, comida gostosa mesmo. Aleluia, glória a Deus. As frutas hoje talvez não tinham o sabor que tinha aquela, de tanta boa que é. Aleluia. Só que essa que está aí no centro do jardim, essa daí vocês não comem. E não comem, não era nem para tocar, não comem, não toca. Aleluia. Faz de conta que vocês não estão vendo, essa árvore não existe. Existem as outras árvores, mas essa daí vocês não existe. Aleluia. Um mandamento. Glória a Deus. Mas nós não sabemos quanto tempo se passou, quanto tempo Adão ficou lá no jardim do Éden. Ninguém pode, aleluia, dizer quanto tempo. A Bíblia não nos revela quanto tempo, mas deve ter sido um período longo. Aleluia, que eles conseguiram ficar ali nessa paz, nessa alegria, aleluia. A paz e a alegria, eu digo, irmãos, que eles tinham contato direto com Deus, Deus falava todo dia com Adão e Eva, assim, normalmente como nós estamos falando, como era gostoso estar falando com Deus. Aleluia. Uma comunhão maravilhosa entre ele e Eva, entre os animais, aleluia. Lá existia leão, animal feroz, existia urso, tudo, mas os animais não eram ferozes. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque tudo estava na paz, porque tudo estava, aleluia, glória a Deus, no primeiro sistema que Deus fez ali, glória a Deus, tudo estava naquele mesmo acolhimento que Deus fez. Então, aleluia, havia paz ali, glória a Deus. Mas, irmão, ela parecia um animal. Aí todo mundo com a serpente, tem muita gente que fala que pô, a serpente. A serpente, irmãos, ela foi um adepto do inimigo. O inimigo, ele entra em qualquer pessoa, ele entra numa pessoa e a pessoa começa a falar, parece que você está vendo que acha que é a pessoa normal, e não é. É o inimigo falando dentro da pessoa. O inimigo, ele se auto-entra dentro da pessoa usando aquela pessoa. E é um animal, a serpente, foi usada pelo diabo, a sabedoria do diabo. Por quê, irmão? Por quê? Porque o Senhor falou para Adão e Eva, falou: vocês não se apartem do outro, vocês fiquem sempre juntos. Por quê, irmãos? Quando você está junto, você e sua esposa estão juntos, é muito difícil, irmão, acontecer alguma coisa errada. Mas deixa
A esposa vai para um lado, o marido vai para o outro. Aleluia, glória a Deus. Isso é complicado, irmão, porque o inimigo, ele tenta infiltrar esse meio. Mas quando o casal está unido, de mão dada ali, aleluia, glória a Deus. O inimigo, irmãos, ele está fechado, ele não tem como entrar, ele não tem como romper aquele laço. Mas ela começou a dar umas escapadas, deixar Adão para um lado, e nessas escapadas, ela chegou na árvore. E quando ela chegou na árvore, irmão, aquela árvore, ela nunca tinha parado para olhar, mas de repente ela parou aqui. Mas essa árvore é muito linda. E o fruto da árvore era muito bom, o fruto da árvore, a vista dela era muito saboroso. Muitos alguém anda falando aí que é maçã, mas quem sabe que fruto que é. Aleluia! E a serpente, aí é a esperteza do maligno. Em tudo que você bota os olhos, o maligno está ali. Ele está escutando. Ah, você gostou dessa árvore? Olha, pode comer. Ah, Deus falou que não era para comer, não. Ah, por que não pode comer? Pode comer sim, ó. Foi lá e tocou na árvore, eu estou tocando. Está acontecendo alguma coisa comigo? Não está. Tocou na árvore, não aconteceu nada. Aí, não aconteceu nada. Você vai ficar sabendo, você vai ficar esperto, vai ficar sabendo bem, você vai ficar sabendo mal, você vai ficar esperto. Ai, irmão, o problema que tem. Olha o problema que dá quando nós não desobedecemos. Há um problema muito sério quando nós quebramos barreira, quando nós quebramos, aleluia, glória a Deus, quebramos coisas dentro de nós, aleluia. Quando nós faz propósito, nunca pode quebrar, porque quebrou o inimigo, ele entra no meio. Aleluia. E o estrago é feio, o estrago não é fácil. Aleluia. Glória a Deus. Ela pegou do fruto e comeu. Não aconteceu nada, é claro. Adão veio, provou do fruto e comeu. Primeira coisa que eles se viram, irmão. Até ali eles andavam no jardim sem roupa, sem nada, eles não tinham roupa. Não tinha vestimento, mas a partir daquele momento eles ficaram com vergonha do todo, porque eles viu, foi descoberto, tirado a inocência que havia nos olhos dele, foram tirados, aleluia, ele tirou aquela inocência, aleluia, e eles passaram a ver que eles estavam nus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, até hoje, irmãos, a gente vê muitos colocando aí, não, na Grécia tinha um costume, no Ceará tem outro costume, nos Estados Unidos tem outro costume, é uso e costume. Só que uma coisa é certa, irmão, tudo bem, vamos fazer que os usos e costumes são realmente aceitáveis, aleluia, mas a indecência não é aceitável, aleluia, a malícia não é aceitável. Quando nós deixamos alguma parte de nós, o homem pega a camisona dele, abre o botão até o umbigo e fica. Depara com a mulher e vê aquele homem lá com o peitão peludo. A mulher vai. É uma malícia. A mulherada vai maliciar. A mulher deixa o ovo, então tomara que cai. Amarra a camisa, a roupa daqui para baixo, daqui para cima, fica nu. Os homens vão cair ali, não. Né, irmãos? Isso é verdade, irmãos. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz que Davi estava passeando, mandou lá os seus soldados lá para a guerra, e ficou de boa lá. E, irmãos, crente nunca pode estar solto, aleluia, glória a Deus, observando coisas que ele não tem que observar, observando a vizinha, observando o vizinho, nunca pode estar fazendo isso. O crente está envolvido com a Bíblia, aleluia, está orando, aleluia, mas nunca, aleluia, glória a Deus, aí à vontade. E o Davi, de repente, puxa, a Betseba estava lá, indo tomar o seu banho, talvez, digamos assim, com a toalha amarrada aqui para baixo, né? Mas ele, irmãos, ele colocou o olho dele, o olho foi que nem assim, ó, foi que nem uma faísca de fogo, já foi correndo, quem é aquela mulher?
Eu não conhecia, mas que mulher formosa, que mulher bonita. E já logo, irmão, chamou ela para ir para tudo, né? Para casa, para o quarto dele, cometeu o pecado. Depois que cometeu o pecado, mandou ela embora. Mas, irmão, o pecado é consequência. Toda pessoa, aleluia, glória a Deus, que a gente às vezes, digamos a mulher, ou nós mesmos colocamos, aleluia, no lugar de causar malícia, irmãos, aleluia. E quando nós concluímos mal, irmãos, vem a tragédia, vem junto. Quando o Betseba foi para lá, eles fizeram a bobagem, só que ela engravidou, irmão. Aquele momento só, aquele momentinho, é um momentinho de prazer, foi em poucos minutos, mas veio um castigo por muitos dias, por muito tempo, veio uma dificuldade para ele muito grande na vida dele, aleluia. O que Davi perdeu? Davi perdeu a comunhão com Deus, irmão. Não toca a sua comunhão com Deus com ninguém. Além de você tocar a comunhão com Deus, você perde a comunhão do seu vizinho, você perde a comunhão da igreja, aleluia, glória a Deus. Nós temos que estar livres desses problemas. Aleluia. E a situação agravou-se. E Davi chamou o Urias para... Urias, vem cá. Hoje você não vai para a guerra, não. Você não vai hoje, não. Você vai ficar aqui com a sua mulher. Porque ele queria tapar o sol com a peneira. Ele queria que o Urias ficasse lá e ele tivesse a noite com a mulher e o filho fosse dele depois. Mas só que a coisa estava feita. O Urias não quis dizer que não, eu sou do trabalho, eu sou da guerra, não vou ficar, não, eu vou para a guerra, eu vou com meus amigos, não vou deixar o soldado dessa luta sozinho. E ele lutou, mas não teve jeito. Falou para Joabe, faz o seguinte, eu estava louco que se ele ficar, mas não quer ficar, põe ele na frente da guerra, põe ele na frente. Irmãos, o soldado de frente, ele é o primeiro a ser arrejado na guerra. Quando eles vão para a luta, ele é o primeiro a ser alvejado. Com certeza, irmão, ele põe de frente porque ele ia ser alvejado. Aleluia. Isso já é o quê? Olha, do adultério veio o quê? Veio o homicídio. Mas o homicídio culposo, sei lá, não tem quando é doloso, se é sem intenção de matar, mas aí houve a intenção de matar. Porque ele colocou Urias na certeza que ele ia morrer. E foi dito e feito, o Urias morreu naquela batalha. Glória a Deus. Abafou o caso. Mas não abafou não, por quê? Porque, aleluia, Deus falou para Natan. Vai lá, meu Senhor. Natan ficou até meio sem jeito, como é que eu vou chegar? Davi, o rei, respeitado, até no povo de Deus, ser muito respeitado, o povo de Deus, tinha derrubado Golias, tinha sofrido para ganhar o reino, agora tinha passado por esse processo difícil, mas eu vou falar para ele, só que tinha que falar, irmãos, glória a Deus. Temos que quebrar, quando o diabo quebra a nossa barriga, tem que quebrar dele também. Não podemos deixar desse jeito, não, vamos lá. Aí ele não chegou direto, Davi, falando, não, uma historinha de uma ovelha, de uma pessoa que tinha uma ovelhinha só, foi a única ovelha que ele tinha, né? Aí Davi começou e focou e falou, mas quem que é isso? O homem é digno de morte. É isso aí? Mas Davi, essa pessoa é você. Davi caiu, irmão. Caiu tudo aquilo lá. Davi ele ficou branco. E daí, a partir daí, irmãos, ele reconheceu, ele recobrou. Aleluia. E é disso que eu quero falar. Quando se quebra a aliança, quebrar a aliança lá com ela. Aleluia. A situação complicou. Eles não podiam estar mais juntos, se verem nus. Não podia. E ficou um para um lado para o outro, escondido. E quando Deus chegou, Deus sabia de toda essa situação, já sabia de tudo que tinha acontecido, mas Deus queria falar com ele. E começou a chamar, Adão, onde que você está, Adão? E Adão, até que Adão não respondia nada. Aí o Senhor falou, Adão, por acaso, você comeu da fruta do bem e do mal? Aí o Adão falou, Senhor. Aí ouviu-se a fala de Adão. Adão falou, Senhor, a mulher que tu me deste. Começou os contrastes, um jogando para o outro. Foi a mulher que tu me
teste. Por mim, eu não teria feito isso. Eu teria mantido a fidelidade. Aleluia. Mas a mulher não me deste pensar. Sempre tem um problema, uma condição. Aleluia. Quando nós quebramos vínculo, sempre tem uma condição. Mas os vínculos, irmão, não podem ser quebrados. Aleluia. Aliança com Deus não pode ser quebrada. Porque aliança com Deus não quebra a sua aliança com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e o Senhor chamou eles, aleluia, numa reunião e começou a sentenciar cada uma mulher que se rastejava pelo chão, aleluia. A cobra ia se rastejar pelo chão, o homem comer do seu suor, do seu trabalho, aleluia. A serpente ia rastejar pelo chão, aleluia. E eles foram expulsos do jardim. Agora, por que foram expulsos do jardim, irmãos? Primeiro, porque pecaram. Depois, eles não podiam ficar lá, porque também tinham da vida. E eles começaram a frutar da vida, eles não morreriam. Aleluia, mais. Então, eles foram colocados, aleluia. Mas que Deus fez, irmão? Olha só, interessante isso. Guardem isso, você, nós estamos aqui hoje, aleluia. Entenda isso. Matou um animal. Eu creio que foi um cordeiro. Tirou a pele e vestiu os dois. Aleluia. Porque para estapar as vergonhas dele. Irmão, ele não foi deixando um cotovelo para lá, deixando uma canela, deixando um vácuo para o inimigo, para dar brecha para o inimigo. Ele tapou todas as brechas, digamos assim. Aleluia. Ele foi vestiu o outro completo e mandou eles para fora do jardim, mas vestidos. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos cuidado com as nossas festas. Aleluia. Glória a Deus. Nós não podemos estar desonroso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Na rua, no meio da sociedade, não podemos andar desonroso. Aleluia. Nós temos que andar honrado, irmão. Nós ficamos com medo, porque o Senhor cobriu. Deus não deixou ali descoberto. Aleluia, glória a Deus. Deixou eles cobertos. E eles foram, irmão. Aleluia. Com as marcas. Aleluia. Glória a Deus. Quebraram a aliança. Quebraram tudo. Aleluia. O Senhor falou, deu mais uma sentença. Que da mulher. É nisso que eu quero chegar para concluir. Aleluia. Veio. Glória a Deus. Que pisou a cabeça da serpente. Aleluia. Você vai encontrar João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu um filho dizendo, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos perecendo por bobagem, tem muitos perecendo por coisas bobas, aleluia, coisas que poderiam ser evitadas, aleluia, glória a Deus. Irmãos, se nosso corpo tem poderes, aleluia, carnais que nos diminuem, que nos deixa, aleluia, que nos descontrola, nós temos que cuidar disso, nós não podemos deixar aberto, glória a Deus. Nós temos que tapar as brechas, que o inimigo não derramar, não poder entrar, aleluia, e em tudo, irmãos, na ira, glória a Deus. Ó, irmãos, quem mata uma vez, pode ter certeza, irmão, que ele mata outro. O camarada que mata uma vez, ele vai dizer assim, eu já matei um, vai matar o segundo. Aí depois que ele mata o segundo, ele vai para o terceiro, daqui a pouco ele não para mais, irmão. Aleluia. A mente cauteriza. Glória a Deus. Quando nós quebramos aliança, por isso que nós temos que renovar as nossas alianças com Deus todo dia, todo momento. Porque quando nós quebramos aliança, irmão, aleluia, nós estamos correndo o período de cauterizar a mente. E a mente cauterizada, irmão, acaba o pecado. Você não sente mais pudor de nada. Você anda lá no meio da rua, essas mulheres, essas atrizes aí, esses imundícios que andam aí fazendo as novelas, essas coisas, elas não têm pudor de nada, irmão. Se elas tirar a roupa aí no meio da rua, você andando aí luz, porque, irmão, não tem pudor, aleluia, glória a Deus, não tem mais nada, foi cortado tudo.
inimigo derrotar você, derrotar, aleluia, você sai derrotado. Só um conselho. Ai, irmão, hoje está duro, está pegando tudo. Não, irmãos, conselho. Estou aconselhando para você, aleluia. A igreja, irmão, ela foi em Cristo Jesus na cruz do Calvário, glória a Deus. Dali nasceu o povo, aleluia, remido, aleluia, pelo sangue de Jesus, aleluia, pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali, aleluia, Deus remiu a igreja novamente, para que nós pudéssemos estar aqui adorando a Ele. Glória a Deus, nós não estamos descendo Satanás, nós não adoramos mais o Satanás, mas nós adoramos a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu vou passar 20 mil,